No próximo domingo, dia 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Ou seja, é uma data para a gente refletir sobre os malefícios do cigarro e também para combater o tabagismo. E antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu quero mostrar para vocês uma cartela com números assustadores sobre mortes relacionadas ao fumo. Em todo o mundo, o cigarro mata. Olha só, 1 bilhão de fumantes no mundo. O principal fator de risco de morte por doenças crônicas não transmissíveis, mais de 1 bilhão de fumantes no mundo. Eu nem imaginava que tinha tantos fumantes ainda, né? É responsável por 6 milhões de óbitos ao ano e 603 mil mortes anuais no Brasil. É um cenário bem dramático, né? E sobre esse cenário que precisa ser mudado, a gente vai conversar agora com o pneumologista Braulio Diego, que já está aqui com a gente, não é, doutor Braulio? Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite a todos os telespectadores do programa Canal Saúde. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão relevante. Doutor Braulio, a gente tem um dia mundial para o combate ao tabagismo, mas é tão óbvio que faz mal, dos malefícios, que supostamente a gente nem precisaria, né, ter esse dia para o combate. Já faz mal, a gente vê a pessoa fumando, aquela fumaça do cigarro, ela já causa uma ânsia, um mal-estar, não precisaria nem dizer, né? Então esse dia, que é o dia 31 de maio, foi criado pela OMS para alertar toda a população das doenças e das mortes que podem ser evitadas se você cessar o tabagismo. Então essa é a importância desse dia, de ser lembrado desse dia. E em relação aos malefícios do cigarro, doutor Braulio, eles são constantemente lembrados nas carteiras de cigarro, nas campanhas educativas, e mesmo assim a maioria dos fumantes, os dependentes, eles não conseguem enxergar além daquele vício, né? A maioria, alguns deixam de fumar, outros não, e continuam dependentes daquele vício de fumar. Isso, Eli, os malefícios do cigarro, eles são inúmeros. Existem mais de 50 doenças descritas que estão relacionadas ao hábito tabagismo. E realmente nesses dias, nós temos que lembrar de todas essas doenças para que as pessoas se atentem, né, dos males que o cigarro pode causar. Eu gostaria até de falar sobre algumas, bem rapidamente. A grande maioria das pessoas associam que se você fuma, você pode ter câncer, principalmente o câncer de pulmão, que é um câncer que em 90% dos casos está associado ao tabagismo, né? Então, as pessoas associam muito ao hábito de fumar com o câncer, mas esquecem de outras doenças que são até mais prevalentes do que o câncer, que estão associadas ao tabagismo, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Não só infarto agudo do miocárdio, como, por exemplo, também os famosos AVCs. Quem fuma tem 25% mais chance de adoecer dessas doenças do que quem não fuma. Mas nesse dia também, eu gostaria de frisar as pessoas que várias outras doenças existem e muitas vezes você não associa ao hábito de fumar, como, por exemplo, impotência sexual, formação de aneurismas e até infertilidade. E cabe se falar também nesse período de pandemia que as pessoas que fumam têm um risco aumentado de contrair doenças infecciosas. Quem fuma tem 2 vezes mais chance de ter infecções virais, como gripe, tem 4 vezes mais chance de ter pneumonia e também tem uma chance aumentada de ter o Covid-19. Os fumantes, então, eles são do grupo de risco também, né? Isso, quem fuma, ele tanto tem um risco aumentado de ter a doença, por quê? Porque o cigarro ele altera os nossos mecanismos de defesa e facilita a penetração viral. Não só ele tem esse risco aumentado de ter a doença, como também ele tem um risco aumentado de ter as formas graves do Covid-19. Então, ele tem um risco aumentado de ter que ser internado, de ter que fazer oxigenoterapia e até de ser submetido à ventilação mecânica.
A gente vê muitos jovens nas baladas fumando com esse hábito do cigarro, doutor Braulio. Ele tem um efeito cumulativo ao longo da vida. A pessoa fuma quando jovem, mas o pulmão dela vai ficar prejudicado por muito tempo? Com certeza. O cigarro, o efeito dele é, assim, as doenças que se manifestam com o hábito de fumar, geralmente são doenças que vão se manifestar ao longo de anos. Então, quem fuma e vai ter um risco aumentado de ter câncer, de ter infarto, de ter alguma doença, são no decorrer de 10, 20, 30 anos, né? Então, por isso que a grande preocupação nossa são os jovens, porque os jovens normalmente são os mais vulneráveis às campanhas relacionadas ao tabaco. Então, os jovens muitas vezes não pensam ainda nos problemas de saúde e eles têm a vida toda pela frente. Então, são eles que vão iniciar o tabagismo e que vão levar isso para a vida toda, como um hábito aprendido durante a vida toda. E aí, quando você chega na velhice, nos seus 50, 60, 70 anos, é que advém as doenças. A gente, quem não fuma, acha que é muito fácil deixar de fumar. Só que não é bem assim, não é, doutor Braulio? Por isso que eu sempre recomendo às pessoas, sempre tento alertar a população de que, quando você decide parar de fumar, lembre-se de que o tabagismo ele é uma doença, ele é uma dependência, você tem uma dependência à nicotina. Então, quando você para de fumar, o seu organismo ele vai experimentar sensações desagradáveis, você vai ter sintomas que nós chamamos de abstinência. Então, eu sempre recomendo, se você quer parar de fumar, a melhor forma é procurando ajuda. O Sistema Único de Saúde, no nosso país, ele oferece gratuitamente tratamento, tanto nas UBSs quanto em alguns centros, como, por exemplo, no Hospital Universitário. Nós temos um centro de combate ao tabagismo lá. Então, a primeira coisa que eu recomendo à pessoa é procure ajuda, porque é muito mais fácil você parar de fumar com a ajuda de um profissional e de uma equipe multidisciplinar, não é? Eu queria que o senhor acompanhasse com a gente o depoimento aqui do empresário Antônio Brandão. Ele tem 55 anos e fala pra gente como é que melhorou a saúde dele depois que deixou o cigarro. Eu deixar o cigarro, hoje minha vida mudou completamente, certo? E eu deixei de fumar porque queimei meu filho há 10 anos atrás, queimei ele tinha uns 2 anos de idade e eu me senti com a consciência pesada a partir desse dia e fiz um esforçozinho e deixei de fumar, certo? E isso tem melhorado bastante na minha vida. Nesse longo desses 10 anos, certo? Minha qualidade de vida mudou. Como assim? De manhã cedo, quando eu acordava, era tossindo. Todo dia enxaquecas, certo? Tinha dias que eu tinha que ir até no hospital para tomar uma injeção para poder passar a dor. Tudo bem. E as caminhadas que eu fazia também, eu me sentia muito cansado. E hoje não. Hoje eu faço as minhas atividades, academia, faço as caminhadas e não sinto mais nada, certo? Então, meu estilo de vida mudou completamente, certo? Então, eu falo para vocês aí, dou um conselho para os fumantes hoje, entendeu? Os que não conseguir, procurar os amigos, procurar uma palavra, entendeu? Amiga, para ver se consegue fazer o mesmo que eu fiz. Parabéns para ele, né? É um vitorioso. Mas, doutor Braulio, no caso do Antônio Brandão, quando a gente deixa de fumar, o organismo ele já começa a se restabelecer, a se recuperar daqueles malefícios da nicotina, ou ele leva um tempo ainda para se restabelecer? Sempre existem benefícios para se parar de fumar. E as melhoras no nosso corpo é perceptível muito rapidamente. Então, a percepção da melhora é rápida. A gente tem alguns parâmetros, por exemplo, quando você para de fumar, nas 2 primeiras horas, tanto a sua pressão quanto a frequência cardíaca já começam a normalizar. O nível de oxigenação do sangue, com 6 horas que você para de fumar, já melhoram bastante. Em cerca de 2 a 4 dias, o paladar do fumante, o olfato do fumante também já começa a melhorar. Em alguns meses, o condicionamento físico também dele já começa a melhorar. E aí, a longo prazo, o risco de doenças graves já começa a diminuir. Por exemplo, em um ano, o risco de doenças cardíacas, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, já cai para 50%.
E com 5 anos, o risco de ter um câncer de pulmão também já cai para 5%. Então, os benefícios são tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Algumas mulheres ex-fumantes, elas reclamam que quando param de fumar, acabam engordando. Tem alguma relação ou é apenas um estilo de vida mais saudável, que fica mais relaxado? Não, realmente existe sim, porque o cigarro ele tem um efeito anorexígeno, né? E também você tem uma perda do paladar, que muitas vezes, quando você recupera o seu paladar, geralmente as pessoas tendem a comer mais e tendem a ganhar um pouco mais de peso. Mas o que você ganha de peso, você vai ganhar qualidade de vida. E o que nós recomendamos é mudança de estilo de vida. Para você parar de fumar, você tem que tentar mudar seu estilo de vida. E nessa mudança inclui fazer atividade física, dieta, e com essas orientações, com certeza você vai conseguir manter o seu peso. Em relação àqueles cigarros eletrônicos, doutor Braulio, a gente viu aí a moda, né? Todo mundo que fuma o cigarro tradicional querendo mudar para o cigarro eletrônico, dizendo que aquilo aos poucos deixaria de fumar. Isso procede mesmo ou é apenas uma moda? Não, essa informação é errônea. Em nenhum guideline médico existe os cigarros eletrônicos como forma de diminuir e de cessação do tabagismo. Pelo menos que a gente conhece no Brasil, isso não é recomendado. O que eu quero dizer para as pessoas que fumam cigarro eletrônico é que todos os malefícios que nós falamos acerca do cigarro convencional também são aplicados ao cigarro eletrônico. Não somente isso. Aqui eu vou relatar que nos Estados Unidos, no ano passado, teve um surto de uma doença relacionada ao uso dos cigarros eletrônicos, que é chamada de EVALI, em que houve mais de 3 mil pessoas que tiveram esse adoecimento de uma doença pulmonar grave, inflamatória no pulmão, que acometia grandemente o pulmão e que levou mais de 30 pessoas a óbito. Então, você que fuma cigarro eletrônico, tanto pode ter os malefícios que um cigarro convencional tem, e também, adicionalmente a isso, ainda pode ter uma doença até mais grave que mata em menos tempo. Eu queria que o senhor acompanhasse com a gente o depoimento da professora Clarissa Carvalho, ela que mora nos Estados Unidos e deixou de fumar agora, na quarentena. Estou sem fumar desde março, eu estou em isolamento desde o dia 13 de março. E logo na primeira semana de isolamento foi quando eu fumei meu último cigarro. Então, sim, claro, bom, estando isolada eu não tenho como estar fazendo exercício, percebendo, né, essas coisas melhor, mas de como eu estou respirando melhor e tudo. Mas eu percebo, sim, no dia a dia, né, eu acordo mais bem disposta, eu durmo melhor. De fato, minha qualidade de vida é outra. É mais difícil medir mais essa qualidade de vida diante da situação que eu tô, né? Eu tô há quase 3 meses isolada, com meus 2 filhos mais novos. Então, não tô saindo, não tô praticando esporte, não tô caminhando na rua. Mas só mesmo a vida dentro de casa é uma coisa muito clara para mim. O acordar, como eu não percebia que o meu acordar cansada estava ligado ao cigarro. Então, de fato, assim, eu não vou dizer que foi um processo fácil, mas possível, e estou muito bem, sim. Olha aí, é uma vitória grande, não é, doutor Braulio? Porque a quarentena ela já provoca uma certa ansiedade. E o fumante, a tendência dele é aplacar essa ansiedade fumando, né? E aí eu acho que o medo, né, dos efeitos do coronavírus estão estimulando as pessoas a deixarem de fumar. Com certeza. Um quadro, muitas vezes o fumante ele carrega em si um quadro de ansiedade, né? E essa ansiedade faz com que ele fume cada vez mais. Então, por isso que muitas vezes quando você procura ajuda de um profissional, ele vai poder detectar até isso. Se você tem um quadro de tabagismo, isso está associado a um quadro de ansiedade. E o profissional, ele vai tratar esse quadro. E um último recado, doutor Braulio, para quem está na mesma situação da professora Clarissa, nesse período aí de isolamento, afastado dos amigos, às vezes até do pai, da mãe, que é do grupo de risco, e está também lutando contra o cigarro. É possível conseguir sozinho, como a professora conseguiu? O que é que o senhor daria de dica para essas pessoas? Bom, com certeza é possível sim. Eu sempre recomendo procurar ajuda porque é a forma mais fácil. Mas para você que
já pensou em todos os malefícios do cigarro, que já tomou essa decisão de que não quer mais o cigarro na sua vida, sempre recomendo marcar um dia específico para parar de fumar. Você pode chegar, isso pode ser feito de uma forma abrupta, assim, olha, a partir de amanhã não irei mais parar de fumar, o que a gente chama de um dia D, e a partir daquele dia você não fuma. Ou pode ser feito de forma gradual, por exemplo, daqui a uma semana, não mais do que 2 semanas, eu vou reduzindo minha quantidade de cigarro gradativamente, chegar nesse dia eu vou parar de fumar. Então a gente tem que marcar esse dia para parar de fumar. Outra coisa que eu sempre digo, mudança de comportamento, porque fumar é um comportamento aprendido, então nós temos que mudar os nossos comportamentos. No nosso dia a dia existem inúmeros gatilhos que fazem que a gente lembre do cigarro, isso o tabagista. Sempre que ele vai tomar um cafezinho, muitas vezes ele associa aquilo ao cigarro, vai ingerir bebida alcoólica, ele associa aquilo ao cigarro, está com os amigos, ele associa isso ao cigarro. Então, mudar os hábitos, mudar os gatilhos que estão associados. E procure ajuda, sim, porque muitas vezes sintomas de irritabilidade, sintomas de insônia, essa fissura que você tem porque você largou o cigarro, podem ser ajudados, podem ser amenizados com o uso de medicamentos, como terapia de reposição de nicotina e algumas medicações que ajudam nesse sentido. Então, quero deixar bem claro aqui para vocês que é possível, sim, você parar de fumar. Lembre-se, não somente pelo fato de você reduzir a chance de você ter doenças graves e reduzir sua chance de morte, mas também porque você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, como nós tivemos vários exemplos na noite de hoje. Verdade, doutor Braulio. Muito obrigada pela sua entrevista, pela gentileza de nos atender e dar essas dicas, né, e esses esclarecimentos. E é um estímulo para as pessoas também que estão tentando aí ter uma vida mais saudável sem o cigarro. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigada. Ótima noite, eu que agradeço a oportunidade.